Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que abordamos a obsessão nos seus mais variados graus e matizes. E vamos ver hoje uma página que Allan Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele coloca no final do Evangelho modelos de preces que servem como um parâmetro para nós, né? Preocupado com aqueles que não saberiam como se dirigir a Deus, como pedir numa prece. Então, ele teve esse cuidado de dar alguns modelos que nos auxiliam, né? A nos habituarmos a elevar o pensamento, a formular uma conversação com Deus. Então, nós vamos pegar o momento em que ele fala sobre os obsedados. E ele começa com um prefácio antes de colocar a prece. A obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Então, aqui ele está dizendo que a obsessão é sempre, né, uma ação persistente. A característica da obsessão são pensamentos fixos, contínuos, né? Então, é uma ação persistente de um mau espírito sobre alguém. E as características são as mais diversas, porque pode chegar a um processo tal em que se subjuga o corpo, né? Então, a pessoa passa a ter ali atitudes ou até o comportamento e a postura, na verdade, às vezes até numa subjugação em que ela se sente um animal, então ela passa a mudar a sua postura. Isso temos exemplos nos hospitais psiquiátricos. Então, uma série de coisas acontecem que são visíveis, mas existe uma obsessão que não afeta o físico, não afeta a aparência, é uma obsessão moral. E aquele que sofre, muitas vezes quem está ao seu redor não imagina o sofrimento de um obsediado que ainda não aprendeu a lutar contra esse processo e quantas vezes por desconhecer que é um obsediado, né? Então, continuando, os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos que a humanidade suporta neste mundo. A obsessão, como as doenças e como todas as atribulações da vida, deve ser considerada, pois, como uma prova ou uma expiação e aceita nesta condição, né? Então, se estamos envolvidos, né, por tantos espíritos em tantas dificuldades, tantos espíritos inferiores, é porque são habitantes da Terra, assim como nós, né? Somos todos habitantes da Terra. Aliás, nos é narrado, né, pelo Chico, que a população da Terra é de 20 bilhões, que compõem todos os espíritos ligados à Terra, né? E se ainda existe tanta inferioridade, e se ainda existe tantos espíritos inferiores tentando de alguma forma se beneficiar, de alguma forma influenciar, é porque ele está encontrando em nós alimento, né? Então, aqui se faz um ambiente propício para que esses espíritos inferiores se mantenham em função do nosso padrão vibratório. E Kardec continua: assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas do exterior,
A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um mau espírito. Então, é sempre o resultado de uma imperfeição moral, porque senão não haveria obsessão. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral é necessário opor uma força moral. Para preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para garantir contra a obsessão, é necessário fortificar a alma. Disso resulta que o obsedado precisa trabalhar pela sua própria melhoria, o que na maioria das vezes é suficiente para o livrar do obsessor sem socorrer-se de outras pessoas. Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque o paciente perde por vezes a sua vontade própria e o seu livre-arbítrio. O que ele está colocando aqui? Que há uma causa física, né? Há uma causa física, busca-se ali um tratamento para o físico, né? Há uma causa física, opõe-se uma força física. Há uma causa moral, né? Há uma causa moral, é necessário uma força moral, né? Então, é preciso que se desenvolva essa força moral. Se nós estamos com um problema físico, nós vamos fortalecer o nosso físico, vamos nos alimentar melhor, vamos ser cuidadosos na alimentação, cuidadosos nos hábitos, enfim, todos os cuidados para melhorar aquele problema físico. Agora, um problema moral, é preciso uma força moral. Então é preciso que o médium se muna de muita força, de muita vontade para reverter esse quadro. Não nos esqueçamos da máxima que encontramos aqui no Evangelho: ajuda-te, o céu te ajudará. Para sermos ajudados, nós temos que desejar nos ajudar. Eles nos estendem as mãos, mas nós temos que pegar essas mãos. Eles nos inspiram, mas nós temos que captar a inspiração e executar aquilo que está sendo inspirado. Eles jogam ideias nos fortalecendo, jogam esperanças, nos envolvendo nessa chama da esperança que nunca deve deixar de estar acesa, mas nós precisamos nos entregar a esse processo. Então, é muito importante que entendamos a necessidade de nos fortalecer, de fortificar a alma. Fortificar a alma. A obsessão é quase sempre a ação vingativa de um espírito e, na maioria das vezes, tem sua origem nas relações do obsedado com o obsessor em existência anterior. Então, muitas vezes a obsessão se dá por conta de vinganças do passado. É aquele que não consegue suportar aquela situação que foi criada, não consegue perdoar e carrega consigo esse desejo de vingança que persegue aquele que passa a se tornar vítima, de algoz se transforma em vítima e pode ser perseguido no plano espiritual quando reencarna, até que se dilua esse processo, até que se transforme esse processo. Nos casos de obsessão grave, o obsedado está como envolvido, impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Por isso que nós vimos que foi dito agora anteriormente que dependendo ali, o obsedado, se ele trabalhar pela sua própria melhoria, ele mesmo pode reverter esse quadro. Percebemos que estamos ali com pensamentos equivocados, com pensamentos insistentes, que estamos pensando numa outra coisa e aquele pensamento vem sempre. Toda essa ação persistente é obsessão, que está se instalando ou que está instalada.
Então, é preciso que entendamos que, com a força de vontade, nós mesmos podemos mudar esse padrão vibratório, né? Melhorando os nossos pensamentos, partindo para buscas saudáveis, arejando a nossa casa mental. Mas, se deixamos isso crescer, com certeza vamos precisar do auxílio que vem de fora. E esse auxílio vem na forma da terapêutica espiritual, tão útil, tão benéfica, né? Que é a terapia dos passes, a terapia do aprendizado do Evangelho, a terapia do aprendizado da mediunidade que nos faz compreender o que é ser médium, as sensações, os sentimentos, todas essas terapêuticas que a Casa Espírita Séria nos favorece. Em paralelo, quantas vezes há também a necessidade do tratamento psicológico, emocional e também, em determinados casos, do tratamento psiquiátrico, né? Compondo essas assistências, vamos conseguindo sair de situações muito difíceis, muito delicadas, em que percebemos que as obsessões estão se instalando e estão crescendo num número vertiginoso pelos descuidos. Pelos descuidos, ninguém pode viver sem religiosidade, ninguém pode viver sem escolhas do que pensamos, do que ouvimos, do que trazemos para a nossa casa mental. Os lixos mentais têm que ser descartados e para abrirmos espaço para coisas boas e saudáveis, dignificantes. Mas, se andamos distraídos, nos permitimos viver de forma equivocada, descuidados dos pensamentos, mal sabendo que pensamento é força viva. Nós somos imersos em nós mesmos, em torno de nós há uma aura, uma atmosfera psíquica que nos caracteriza. É o nosso envoltório psíquico, o nosso halo, né? E nesse ambiente em torno de nós, que compõe o nosso corpo físico, o nosso perispírito, os nossos pensamentos, eles vão criando vida, criando forma nesse nosso halo espiritual, nesse nosso halo, que é a atmosfera em que respiramos, né? Que faz parte de nós, a resultante daquilo que somos, daquilo que pensamos. Então vamos plasmando coisas boas e coisas ruins. Então, se aqui como encarnados o nosso corpo se disfarça com os cuidados naturais que tomamos com o corpo, a higiene, a vestimenta, tudo mais, no plano espiritual nós somos tal qual somos. Nem no plano espiritual, porque estamos aqui acordados em vigília, mas os espíritos estão nos vendo, né? Tal qual somos, porque o nosso perispírito reflete aquilo que somos. E o que vamos refletir nesse espelho? Algo diferente do que somos? Não há como? Refletimos exatamente o que somos, né? Mas continuando, então, está envolto nesse fluido pernicioso. É necessário livrá-lo deste fluido, mas um mau fluido não pode ser repelido por outro da mesma espécie. Por uma ação semelhante à que o médium curador exerce nos casos de doença, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reagente. Esta é a que podemos chamar de ação mecânica, mas não é suficiente. Faz-se também necessário,
e, acima de tudo, agir sobre o ser inteligente, com o qual se deve falar com autoridade, sendo que esta autoridade só é dada pela superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será a autoridade. E ainda não é tudo, pois para assegurar a libertação é preciso convencer o espírito perverso a renunciar os seus maus intentos, despertar-lhe o arrependimento e o desejo do bem através de instruções habilmente dirigidas com a ajuda de evocações particulares feitas no interesse de sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação de libertar um encarnado e converter um espírito imperfeito. Então, estamos vendo aqui que é preciso, para assegurar a libertação, é preciso, além dos passes, além das terapêuticas, convencer, na verdade, o espírito, convencê-lo, levá-lo a um arrependimento, a um despertar, para que ele consiga superar e compreender, o quanto é prejudicial, acima de tudo, para ele mesmo manter-se tomando o veneno da vingança, envenenando-se o tempo todo para alimentar um ódio. E Kardec coloca que a tarefa se torna mais fácil quando o obsedado, compreendendo a sua situação, oferece o concurso da sua vontade e das suas preces. Dá-se o contrário quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se mantém iludido quanto às qualidades da entidade que o domina e se compraz nas suas mistificações, porque então, em vez de ajudar, ele mesmo repele qualquer assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Porque a subjugação, tanto a corpórea quanto a moral, ela judia muito, do obsedado, que percebe, porque é gritante, o turbilhão de pensamentos disparados, é gritante as sensações ali no corpo, no quadro de subjugações corporais. Então, tudo isso é mais perceptível pelo médium, portanto, muito mais fácil de buscar a cura. Agora, a fascinação é um processo de ilusão. Você acaba acreditando naquelas ideias esdrúxulas que o espírito te joga, massageando o seu ego, seus pontos vaidosos, seu orgulho, trazendo ideias totalmente esdrúxulas e equivocadas, mas que você as recebe como as mais sensatas e interessantes. E passa a batalhar em cima dessas ideias, acreditando que é o dono da verdade, Então, evidentemente que isso vai gerar um sofrimento muito grande, mas enquanto assim se sente, nem percebe que está sendo fascinado, pelo contrário, afasta-se daqueles que não compreendem porque não apreciam as suas ideias. Afastam-se daqueles que o alertam para os equívocos daquela ideia, daquele pensamento, daquela forma de entendimento, porque sente-se muito chateado com as palavras ponderadas, suscetível, melindrado. Na verdade, é melindrado, com quem possa querer ajudar, porque sente-se em pleno gozo das faculdades mentais, defendendo ideias quantas vezes tão absurdas. Isso vemos o tempo todo, E o modelo de prece, vamos ver o modelo de prece. Para o obsedado proferir: meu Deus, permiti aos bons espíritos me livrarem do espírito
malfazejo que se ligou a mim. Se é uma vingança que ele pretende exercer, em consequência dos males que eu lhe teria feito outrora, vós o permitistes, meu Deus, e eu sofro por minha própria culpa. Posso o meu arrependimento me fazer merecedor do vosso perdão e da minha liberdade. Mas seja qual for o motivo, suplico a vossa misericórdia para ele. Facilitai-lhe, Senhor, a senda do progresso, de que se desviou pelo pensamento de fazer o mal. Possa eu, de meu lado, retribuindo-lhe o mal com o bem, encaminhá-lo a melhores sentimentos. Mas sei também, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessíveis às influências dos espíritos imperfeitos. Dai-me a luz necessária para as reconhecer e afastai, sobretudo, o meu orgulho, que me torna cego para os meus defeitos. Como deve ser grande a minha indignidade para que um ser malfazejo me possa dominar. Faze, ó meu Deus, que esse golpe desferido na minha vaidade me sirva de lição para o futuro, que ele me fortaleça na decisão de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de que possa opor, daqui por diante, uma barreira de ataque das más influências. Senhor, dai-me a força de suportar todas as demais provas. Ela deve contribuir para o meu adiantamento. Se eu não compreender os seus resultados com as minhas lamentações, pois ela me oferece uma oportunidade de demonstrar a minha submissão e de praticar a caridade para com um irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me tenha feito. E ele dá mais alguns modelos de prece, mas vamos buscar a reflexão sobre esses pontos importantíssimos que vimos, que nos alertam sobre as obsessões, sobre os efeitos devastadores quando nos permitimos levar pela obsessão. Aqui houve um grande enfoque da obsessão por vingança, mas não podemos nos esquecer, e temos estudado várias situações que nos apontam para processos de vampirização, que não deixam de ser obsessões, né? Mas são obsessões em que não haveria uma vítima e um algoz. Porque na vingança, aquele que foi vítima pode se transformar num algoz, né? Mas nesse outro tipo de obsessão vampirizante é dentro do campo das viciações. Então não existe vítima nem algoz, porque os dois se comprazem nessa comunhão que potencializa as suas sensações, né? Então estejamos atentos aos mais variados tipos de obsessão, mas sempre entendamos que todas se caracterizam pela insistência de certos pensamentos persistentes, pela compulsão, né? O vício leva a compulsões desenfreadas. Então, tudo isso é muito importante para entendermos o que seja uma obsessão. E não há melhoria de uma obsessão se não houver ali os cuidados necessários com a mudança íntima. Daí a necessidade de, podemos pensar, os passes vão me ajudar, e como ajudam? Mas se ficarmos apenas com os passes, não passaremos pelo processo de mudança íntima. E sem a mudança íntima, a obsessão instalada não se desinstala. E por quê? Mesmo que esse espírito por alguma razão se afastasse, as nossas imperfeições atrairiam outras, porque é como uma ferida. Kardec fala
Não adianta espantar as moscas, é necessário curar a ferida. Então, não adianta o espírito sair, ser convencido a sair, né? A se afastar. Se a ferida continua, ela vai atrair outras moscas, né? Então, não adianta espantar as moscas, é necessário curar a ferida. Fiquemos com esse aprendizado, com essas reflexões e que fiquemos em paz.